A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai analisar as imagens das câmeras de segurança de prédios vizinhos ao que desabou para ajudar nas investigações. A perícia ainda está sendo feita para descobrir o que causou a explosão. As 8 pessoas feridas já foram liberadas do hospital. Janelas e vidros quebrados, ferros retorcidos, um cenário de destruição. 231 toneladas de escombros já foram retiradas do local. A área está isolada desde o acidente, na madrugada de segunda-feira. 54 imóveis foram atingidos com a explosão no prédio, que, de acordo com testemunhas, em segundos desmoronou. O teto do banheiro deste apartamento vizinho caiu. Os bombeiros continuam trabalhando na retirada de materiais. Vários botijões foram encontrados. A perícia ainda está sendo feita. Várias pessoas já foram ouvidas e a Polícia Civil pediu aos órgãos responsáveis informações sobre a regularidade das vistorias e também autorização de funcionamento de lojas e restaurantes do prédio. Moradores contam que a explosão foi tão forte que o barulho pôde ser ouvido a 2 quilômetros de distância. Centenas de pessoas tiveram que deixar as casas. A suspeita dos bombeiros é de que a explosão tenha sido provocada por um vazamento em um botijão de gás. Essa é a principal causa das explosões em todo o país. Para evitar esse tipo de acidente, os bombeiros fiscalizam estabelecimentos comerciais e condomínios residenciais. No Distrito Federal, as vistorias para a emissão de alvará de funcionamento e de habite-se são agendadas, mas também são feitas visitas periódicas para verificar possíveis irregularidades. A gente trabalha com a emissão de certificados, para poder emitir o alvará de funcionamento. Então a gente vai sob essa demanda, faz a vistoria e vê se ele está ou não de acordo com as normas técnicas pregadas pelo Corpo de Bombeiros. As principais orientações para evitar acidentes com botijões de gás são manter os botijões em local aberto, fazer instalações com a orientação de um técnico, verificar a procedência dos materiais utilizados, monitorar as condições da instalação e fechar o gás em caso de viagem. Caso seja constatada alguma irregularidade, o imóvel pode ser interditado. Até que o proprietário possa se adequar a todas as normas e aí ele aciona o Corpo de Bombeiros para poder ter de novo o seu habite, o seu certificado, o seu alvará de funcionamento. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Juan Lodonho para falar sobre esse assunto um pouco mais. A gente viu aí algumas informações na reportagem, né, doutor? Mas acidentes acontecem, né? Mas as pessoas devem evitar que elas acontecem em todos os entes envolvidos, principalmente em estabelecimentos comerciais, não é? Sim, isso mesmo. Na verdade, nesse tipo de situação, temos que verificar a cadeia de fornecimento desse serviço público e verificar de quem é a responsabilidade, quem desobedeceu alguma determinação estatal para esse tipo de guarda de gases, como é o GLP, o gás liquefeito, que é um gás inflamável e a qualquer momento pode haver uma explosão. A responsabilidade não pode dizer que seja do Estado. Inicialmente é uma responsabilidade do Estado, porque na Constituição se estabelece que gás canalizado seja um serviço público de titularidade do Estado, mas ele transfere no momento de uma empresa privada no Rio de Janeiro, concessionário de serviço público. O que eu soube pelos noticiários, pelos jornais, é que naquele setor, naquele bairro São Cristóvão, apesar de haver o fornecimento desse serviço para os consumidores, aquele prédio especificamente não era atendido pela companhia. Então, nesse caso, se verifica o uso do gás por cada um dos ocupantes daquele prédio. E o que eu soube também é que esse senhor, que é o principal acusado e que teria guardado 8 botijões de gás que os bombeiros já identificaram num só local, poderia ter provocado esse estrago todo. E de quem é a responsabilidade de fiscalizar isso? Porque o dono de um estabelecimento, ele é obrigado a cumprir as regras e não fazer nada em desacordo com a lei. Perfeito. Mas se ele o fizer, tem que ter alguém que o fiscalize e que iniba isso, não é correto? Perfeito. Existe, inclusive, um decreto no Estado do Rio de Janeiro que regulamenta essa questão da instalação do gás ou do uso do gás pelos consumidores, pela população em geral. Agora, provavelmente os bombeiros têm uma periodicidade de fiscalização em cada setor da cidade. Caso já tenha passado por esse local e ainda assim esse usuário, ou enfim, essa empresa, ou quem tenha provocado esse dano, tenha feito isso entre uma fiscalização e outra, bom, a responsabilidade é exclusiva desse que provocou esse estrago.
Agora, caso essa periodicidade não tenha sido respeitada, digamos que anualmente os bombeiros tivessem que passar naquele local, não tenha sido feita, bom, aí podemos pensar que há uma responsabilidade do poder público por não ter obedecido essa periodicidade a ser feita, a ser observada quanto à fiscalização. Num caso como esse, o que se segue a partir de agora? Segue até chegar à justiça, provavelmente? Qual é o caminho que se dá até lá? Faça uma perícia? Como é que funciona? A primeira coisa que temos que aguardar é a perícia, que vai verificar toda a situação ocorrida e realmente apontar de onde começou essa explosão, a partir de que situação e ver quem é que era responsável. Como eu disse, será que os bombeiros tinham que ter fiscalizado ou já haviam fiscalizado e a pessoa ainda abusou? Porque, infelizmente, nós precisamos de uma sociedade mais colaborativa com o poder estatal. Não dá para responsabilizar o Estado em todos os casos quando temos o cidadão que deve também colaborar em obedecer às normas, às regras, os códigos, a legislação, os decretos, as portarias. Num caso desse, se acumulou botijões de gás indevidamente e não se observou as regras de segurança, a responsabilidade provavelmente vai recair sobre esse que assim fez, sem que o Estado tenha responsabilidade sobre isso. Parece-me que pode o Estado ser responsabilizado por omissão, por uma notícia hoje de um jornal Correio Brasiliense, que noticiou que um vizinho de uma empresa, um vizinho do prédio, uma empresa lá de uma loja de esportes, teria noticiado a Defesa Civil, a municipalidade e os bombeiros sobre a existência desse acúmulo de botijões. Se assim ocorreu e se o poder público não foi lá verificar a situação que foi denunciada, aí podemos alcançar o Estado por uma omissão na verificação dessa situação denunciada. Tá ótimo, doutora. A gente vai para o intervalo agora, mas claro que a gente tem outras dúvidas a esse respeito. Só peço um minutinho para o senhor, a gente já volta a falar. Perfeito. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Nutricionista da Cruz Vermelha vai receber diferenças salariais por desvio de função. É daqui a pouco, a gente volta já já. Um profissional reconhecido como essencial para o funcionamento da justiça, o advogado. Você vai saber como é a formação desse profissional, conhecer histórias de pessoas que conseguiram resolver situações com a ajuda dos advogados. Veja tudo isso e muito mais no Repórter Justiça. Dicas do Enem. As provas do Enem já estão aí. Mas não se esqueça, só utilize caneta preta e transparente. Outras dicas em mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal. Na internet você pode acessar sites, compartilhar informações, curtir e comentar. Mas quando alguém envia ou compartilha fotos íntimas de uma pessoa, é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Anote aí, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte abriu concurso público para preencher um total de 17 vagas no cargo de Defensor Público Substituto. O salário é de R$ 10.575. A taxa de inscrição é de R$ 211 e deve ser feita até o dia 20 de outubro. Mais informações, www.cesp.unb.br. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Juan Lodonho, que hoje conversa com a gente a respeito da responsabilização quando acontece alguma explosão, algum acidente em algum prédio, estabelecimento comercial.
Doutor, num evento como esse, muitas pessoas perdem bens, algumas pessoas perdem até a vida, né? Ou ficam feridos, mas as pessoas perdem bens porque a explosão, geralmente, um desabamento de um prédio, como ocorre também por vezes, atinge os prédios vizinhos. De quem é a responsabilidade por isso, então? E as pessoas podem ser ressarcidas? Sim, seguramente que haverá ações de indenização e até ações penais, dependendo do que se identifique na perícia. O Ministério Público deve ter já entrado no circuito para participar e acompanhar essa realização da perícia. As pessoas que sofreram esses danos seguramente poderão ingressar com pedidos de indenização pelos danos materiais sofridos e até pelos danos morais. Já temos julgamentos no estado do Rio de Janeiro que pelo susto, pela correria, por tudo que está envolvido, é evidente que isso abala psiquicamente as pessoas e que deverão ser indenizadas. Certamente que uma morte, nenhum valor vai compensar, mas enfim, isso servirá de forma pedagógica para mostrar para as pessoas que isso não pode ficar impune. E esse tipo de situação já vemos que tem se dado no Rio de Janeiro umas 2 ou 3 vezes nos últimos anos e que devem tomar providências. Seguramente serão responsabilizadas as pessoas que deram causa a algo tão grave e aí o judiciário seguramente será a grande figura que vai decidir e saber de quem é a responsabilidade e qual será o montante da indenização. Pode haver até pensionamento vitalício, dependendo da situação que venha se encontrar por parte do judiciário, decorrente dos resultados dessa perícia que for apresentada. Processos como esse correm na esfera civil e também na esfera penal. Qual a diferença? Bom, na esfera civil vão se verificar as indenizações. Qual é o valor do dano que as pessoas sofreram quanto ao seu imóvel? Imagina um apartamento, veículos. Ali parece que por diversos quarteirões teve estragos em vidros, em diversos prédios. Houve uma série de interdições do uso desses prédios, haverá pessoas que vão reclamar pela falta do uso do seu próprio imóvel, ou seja, isso envolve dinheiro, isso é da esfera civil. Na esfera penal vai se verificar realmente se houve algum ilícito. Se houve um ilícito de natureza penal devidamente tipificado na legislação penal, Código Penal e leis extravagantes, aí nós então teremos a figura da condenação criminal em relação a alguma dessas pessoas. Isso tudo vai depender de perícia, isso tudo vai depender desse levantamento, por isso no momento é muito delicado apontar responsáveis. Seguramente que os bombeiros e a Polícia Civil estão fazendo um trabalho primoroso para se chegar a essa responsabilidade, que me parece que não é difícil porque os elementos ficaram lá. Estão lá, embora no meio dos escombros, mas eles estão realmente trabalhando e já sabemos de notícias de coisas que estão encontradas que possam ter sido a causa dessa explosão e de todos esses danos. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado Juan Lodonho, que hoje conversou com a gente a respeito da responsabilização quando acontece algum acidente, como explosão e desabamento de prédios. Obrigada pela participação. Até uma próxima.